Seja bem-vindo a essa série que fala sobre o Evangelho de João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Eu sempre repito no início de todas essas apresentações, de propósito, sempre o início eu repito sempre, por que escolhi o Evangelho de João para fazer essa união? Porque o Evangelho de João é o mais espiritualizado de todos os evangelhos. Lógico que o Evangelho do Marcos é bonito, é curto, é pragmático, estilo romano mesmo, é como se ele tivesse escrito para os romanos. O Evangelho do Lucas, belíssimo. O Lucas é um verdadeiro poeta. E o Lucas escreve no estilo grego, aquela da beleza, do homem perfeito. Como o Marcos escreve do homem pragmático, o homem de ação, estilo romano. Já o Lucas é o homem perfeito, aquela beleza que o grego sabia fazer. Já o Mateus faz um evangelho para o povo judeu. Então escreve, mostrando, fazendo questão de chamar a atenção que Jesus é o mesmo o Cristo que estava esperando, o Messias que estava esperando. Então ele faz aquele ensinamento chamando muito atenção para isto. Mas o Evangelho do João é o que marca mesmo o Cristo. Por isso que o Evangelho de João já começa, e o Verbo se fez carne. Então o entendimento do Cristo é o melhor, é o Evangelho de João. O Evangelho de João é como se você tivesse uma compreensão do inconsciente puro do Cristo, que não é nada mais, nada menos do que reflexo de Deus, porque cada um de nós é um pedacinho de Deus. Então, conhecendo o inconsciente puro do Cristo, você tem uma ideia das possibilidades do teu inconsciente puro. Porque essa divisão do inconsciente, que é inconsciente atual, passado, arcaico, inconsciente puro, que eu peguei do trabalho do professor Jorge Andréa. Eu faço questão de citar Jorge Andréa até para muitos se pesquisarem este grande pesquisador brasileiro que passou ainda despercebido por muita gente, o professor Jorge Andréa, que é uma lição, uma lição. Aliás, esses dias eu estive em Teresina e lá iam falar sobre Jorge Andréa. O professor Rubens ia falar sobre o homem Jorge Andréa e o Zé Rubim ia falar sobre a obra de Jorge Andréa. Quando ele ia falar, o espírito de Jorge Andréa apareceu lá e pegou no braço do professor e falou: fale menos do homem e mais da obra. É muito interessante, mas não é esse o caminho que vamos enveredar agora. Mas eu estou chamando a atenção como era o Jorge Andréa. E o Espiritismo, que é a chave para você entender o Evangelho do João. É a chave, o Espiritismo. O Evangelho é a porta, e a chave é o Espiritismo para abrir essa porta. Então, o tema no capítulo 19, capítulo 19, lá na Bíblia, tradução do Ferreira, você vai encontrar Evangelho de João, capítulo 19, falando sobre esse julgamento do Pilatos que já tinha dado no capítulo 18, eu falei sobre isto, e aí continua no capítulo 19. Então ele vai dizendo assim para o nosso entendimento. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Porque o povo já tinha dito que preferiu o Barrabás, para soltar o Barrabás e prender Jesus. Então, como ele queria, agora precisava punir, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Imagine, o rei, o diretor do planeta, aqui na Terra, apanhando uma coroa de espinhos e um manto de púrpura. Você imagina essa coroa, continua na cabeça de Jesus, só que é resplandecente, porque a coroa que deram aqui é a coroa
da prova de expiação que as pessoas precisavam aprender. Porque Jesus não estava passando, ele estava só na condição de mestre, de professor. Mas mostra ainda como o homem, quando está preso no ego, como é atrasado. Chegava-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Imagina as pessoas ali xingando, menosprezando, dando bofetadas de Jesus. Sabe, eu fico imaginando, com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, imagina uma pessoa daquela que deu bofetadas e cuspiu e xingava Jesus, depois que toma consciência do que fez. Jesus, o diretor do planeta, o Espírito que está desde o início da formação da Terra, que veio aqui para ensinar essa humanidade a evoluir no sentido de despertar a parte divina de cada um. Ele, como o mais superior de todos, sendo açoitado, xingado, cuspido, com essa coroa de espinho. Eu imagino quantos anos essas pessoas demoraram, sabe? Porque o sentimento de culpa é um dos mais primitivos sentimentos egóicos nossos. Egóico, um dos mais primitivos. E às vezes você libertar disso é difícil. Quando você faz isso com alguém comum, você sofre, você depois vai encontrar a pessoa, pode sofrer agressão, pode ser obsediado, pode nascer como parente seu, você pode resgatar. Mas você fazer isso com alguém que é bilhões de anos na sua frente, você depois nem para pedir desculpa a pessoa está mais junto de você. Você não vai para resgatar, só existe um jeito de você resgatar. Você tem que ser trabalhador do Cristo para você resgatar. E ser trabalhador do Cristo dá trabalho. Porque nós ainda estamos na condição ainda de buscador do Cristo, quanto mais ainda trabalhador do Cristo. Aí ele disse, dava-lhe bofetada. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Ele pega de novo e volta e diz para as pessoas, eu não vejo nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Olha, interessante. O dirigente, quando não tem consciência da responsabilidade profunda o que é um cargo de mando. Porque um cargo de dirigente foi permitido pelo alto. Ninguém ocupa cargo de comando se não foi permitido pelo alto. O problema é o que é que você vai fazer com o seu livre-arbítrio, bom uso ou mau uso desse cargo. E ele vem e apresenta Jesus já com essa coroa do espinho, com esse manto, já sofrendo as torturas das pessoas, e ele diz, eis o homem, apresentou, eis o homem. Ele não teve coragem de dizer, eis aí o Messias, eis o verdadeiro rei que vocês estão querendo fazer, eis o missionário, eis o professor da humanidade que vocês... Eis o homem, como se fosse um homem comum. Fisicamente, sim, pode ser um homem comum, mas espiritualmente é bilhões de anos na nossa frente. E ele diz, eis o homem, sem ter entendimento que estava diante, não era do rei, do César, estava diante do rei dos reis. Ele demorou para entender isto. Vieram principais sacerdotes, viram-no os principais sacerdotes e seus guardas e gritavam, crucificam-o, crucificam. Disse-lhe Pilatos, tomai vós os outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Eles pedindo para crucificar, porque é assim que estava escrito, ia se cumprir as profecias. Profecias são palavras dos médios do Velho Testamento, que disseram, apontaram todo na direção de Jesus, viria o Cristo, o Messias, e apontava que ele seria crucificado. Isso estava escrito.
seria crucificado, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Você vê que os soldados que estavam em volta tiveram ossos quebrados, mas em Cristo não. Que ele ia acontecer isto com ele, e eles apenas estavam sendo instrumento para aquele fato. E gritava, crucifica, crucifica, principalmente os chefes. Porque eu não acho nele crime algum, respondeu Pilato. Responderam os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha o que ele estava condenando Jesus, porque disse que era filho de Deus. Agora imagine, quando Jesus diz, vós sois Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não é só Jesus, todos nós. Só que Jesus já está na plenitude, já trabalha, já conhece isto, e nós ainda estamos exercitando a parte germinal do nosso inconsciente puro, da nossa parte divina de cada um de nós. Mas nós também somos filhos de Deus. E esse entendimento, e ele estava sendo condenado por isso. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Tornado a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Ele fica, quando ele viu aquilo, ele está dizendo que é filho de Deus, e aí ele não sabe porque ele vê o misticismo do povo e ele não entende, porque é o ignorante nessa parte espiritual. É o ignorante. E aí ele pergunta para Jesus, já num misto de medo, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, de onde és tu? Jesus não deu resposta. Mas ele ia adiantar, Jesus dizer que ele é o enviado de Deus, que ele veio aqui para fazer isto. Ele ia adiantar, entender que Jesus veio implantar o reino de Deus no coração humano. É no coração humano que ele começa a implantação do reino de Deus. O reino de Deus será instalado na terra, mas a partir do coração humano. Por isso que a melhora é de dentro para fora. Por isso que você que quer ser um seguidor do Cristo, trabalhe essa parte interior. Porque se você não trabalhar o interior, você sendo só externamente, você vai ter dificuldade de entender esse reino de Deus. Ele fica em silêncio quando ele pergunta, de onde és tu? Então Pilatos advertiu Jesus, olha o Pilatos advertindo, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele falando que tem autoridade para soltar e crucificar. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior pecado tem. Ou seja, o pecado maior, ou seja, o erro maior é de quem te entregou, é do chefe agora da cúpula do judaísmo atual, o Caifás e o Anás. Ele é o maior culpado, porque ele sabe da existência de Deus. Ele sabe que o Messias ia vir. E chegou, e ele equivocadamente está lhe entregando. Você nem sabe que Deus existe, não sabe da ideia do Messias. Esse é mais culpado do que você. Mas nada acontece sem a permissão do alto. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo do César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Aí a chantagem emocional em cima dele, e ele não sabe separar o reinado de Deus e o reinado do César. O reinado de César é um reinado transitório dos homens, o reinado de Deus é eterno. Por isso que o reino de Jesus é, como ele disse, não terá mais fim, vai governar durante todas as épocas. Aí ele diz, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a prescreve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o.
Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Olha, o chefe de Estado que não tem consciência da tremenda responsabilidade desse instante. Todo o trabalho do Pilatos, o mais importante era aquele momento. De todos os julgamentos dele, o mais importante era aquele momento. Jesus é o mestre, é o professor de todos nós. Por isso eu digo, quando você for fazer alguma coisa, julgar de preferência não, porque Jesus pede para não julgar. Quando você julga, a chance de errar é muito grande. Mas quando você for fazer alguma coisa, pense em Deus. Eleva o seu pensamento até Deus, essa inteligência suprema do universo. Pensa no Mestre Jesus e peça a Deus para você ter sabedoria nas suas decisões. Vai tomar alguma decisão? Pense em Deus primeiro. Vai a algum encontro importante ou até de pouca importância? Pense em Deus. Vai fazer alguma viagem? Pense em Deus. Vai fazer um encontro de famílias? Pense em Deus. Vai trabalhar? Pense em Deus. É um juiz que vai dar uma decisão antes de assinar a sentença? Pense em Deus. É um médico que vai fazer uma prescrição, uma cirurgia, antes de fazer a cirurgia? Pense em Deus. Hoje eu não faço cirurgia, eu já fui cirurgião. Um bom tempo fui urologista, fui cirurgião. Há muito tempo há mais de 40 anos que eu faço só homeopatia, mas eu fui cirurgião. E o cirurgião, na hora que estava ali para fazer as cirurgias, antes de começar, tem que lavar as mãos, e às vezes tem escova para escovar as unhas. E eu já era espírita naquela época. Eu lembro quantas vezes, enquanto está escovando as mãos, você está pedindo a Deus para ajudar, que você tenha êxito na cirurgia, que não aconteça algum erro, que você seja protegido ali, que o mentor espiritual, o anjo da guarda daquela pessoa, proteja, e você não seja um instrumento de desatino para ninguém. Que o ambiente na sala de centro cirúrgica seja um ambiente saudável, do anestesista, dos ajudantes, dos outros colegas, dos funcionários, dos enfermeiros. É por isso que o André Luiz diz numa das suas escritas pelo Chico, ele diz: ah, se os médicos orassem. E eu fico pensando, ah, se os médicos orassem, mas se os juízes também orassem. Ah, se os promotores orassem. Ah, se os professores, antes de começar uma aula, fizessem uma oração. Ah, se os chefes políticos orassem. Que um governador, um prefeito, um presidente, quando reúne os seus secretários, ministros, antes de começar a reunião, elevasse o pensamento a Deus e pedisse ao Mestre Jesus que lhe desse sabedoria para não tomar decisões erradas, para fazer bom uso das possibilidades que o cargo está lhe dando. Então, se o Pilatos orasse, com certeza ele não teria lavado as mãos, deixado derramar o sangue dos inocentes. Se ele orasse, ele teria capacidade de decidir: eu não quero que faça isso, e pronto. Meu irmão, que Deus te guarde, te proteja, você e sua família, e use mais a força da oração para você e os seus. Até o próximo encontro, se Deus quiser.